Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos ler o verso 16 ao verso 20. Enquanto a igreja do Senhor está a localizar o livro de Mateus, quero aproveitar e externar os meus agradecimentos a Deus, o galardoador da vida. Também quero agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre, ao anjo da igreja, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui na manhã deste dia para compartilharmos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é doce como mel. Também agradeço a Deus pela vida dos ministros, pela vida do nosso secretário, que nos concedeu também a oportunidade, que nos concederam a oportunidade de estarmos aqui na manhã deste dia para falarmos da palavra do Senhor. Agradeço a Deus também a cada um dos meus irmãos aqui presentes, a igreja de Cristo aqui neste lugar, que se reúne cada dia para glorificar, para adorar o nosso Deus. Agradeço por ter deixado os teus afazeres para estarmos aqui na casa do pão. Amém? Já localizou o livro de Mateus, no capítulo 28, no último capítulo. Vamos ler o verso 16 a 20. Assim diz a palavra do Senhor na versão que me acompanha. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia lhes designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até ao fim dos tempos. Palavra do Senhor. A igreja do Senhor vai colocar sentado ou vai tomar o assento, glorificando o nome do Senhor. Na manhã deste dia, mais uma vez viemos trazer a palavra do Senhor, porque estamos em 3 meses de uma grande missão, que é evangelizar. Essa missão não foi só dada para os discípulos, não foi só dada para os pregadores, não foi só dada para os evangelistas. E na manhã desse dia eu trago como tema a grande comissão. A grande comissão. Para entendermos bem, quero dizer que o livro de Mateus foi escrito por ele mesmo, Mateus, que foi um dos 12 discípulos de Jesus. Mateus, nesse livro, narra ou escreve desde a genealogia de Jesus Cristo até aqui o livro que nós lemos, que é a grande comissão que foi formada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E para entendermos melhor, eu quero trazer aqui a definição do nosso tema, que é a grande comissão. Eu quero definir primeiro o grande, que significa de tamanho maior que o normal. Também significa considerável, significa também poderoso, magnífico ou com luxo. Comissão, o que significa comissão? Comissão significa conjunto de pessoas encarregadas de tratar de um determinado assunto. Também trouxemos outra definição, que pode ser o ato de encarregar ou de incumbir responsabilidades. Também ainda trouxemos outra definição de comissão, que significa desempenho de funções. E para nós enquadrarmos bem a palavra que lemos, eu quero voltar no mesmo capítulo 28, mas quero voltar ao verso 1 a 10, aonde fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ali vai nos dizer que depois de passar o sábado
no primeiro dia da semana, que é no domingo de madrugada, algumas mulheres foram até ao túmulo onde estava enterrado Jesus Cristo, na esperança de ver Jesus, na esperança de chorar, na esperança de estar lá, talvez na presença do Senhor. Só que quando essas mulheres se aproximam ao túmulo, um grande relâmpago cai ali naquele lugar e um anjo do Senhor aparece e remove a pedra e assenta-se acima da pedra. E as mulheres, quando viram aquele tremor, viram também um anjo de luz com vestes brancas como a lã e temiam. E o anjo disse às mulheres: não temam, sei que vocês vieram ver Jesus Cristo, mas Ele ressuscitou. Ele já não está aqui no túmulo, Ele ressuscitou. E as mulheres, sem entender muito bem, temendo e tremendo, ouviam atentamente o anjo falando. E o anjo disse: vão, falam aos discípulos que Jesus ressuscitou. Levam a mensagem aos outros irmãos que Jesus já não está no túmulo, mas Ele vive. E as mulheres apressadas foram correr até onde estavam os discípulos reunidos, com medo, fugindo, se escondendo. Foram para lá e disseram: Jesus vive, Jesus ressuscitou. E o anjo do Senhor manda lhe dizer que vocês, a grande comissão que Jesus constituiu, manda vocês irem até a Galileia, que Ele vai adiante de vocês. E os discípulos, uns sem acreditar, uns glorificando, porque se lembraram da palavra que Jesus havia dito, que eu vou ser entregue, mas vou ressuscitar. Foram ao túmulo e viram que era verdade. E eles se pegaram, foram até a Galileia. Vamos começar a pregar no livro na qual nós lemos. Eles chegando na Galileia, no monte aonde Jesus havia ordenado que fiquem ali, que eu vou adiante de vocês. A grande comissão, agora já os 11 discípulos caminham até a Galileia. E quando eles veem Jesus, a palavra do Senhor diz que uns adoraram a Jesus, outros nem acreditavam que era Jesus. Mas Jesus, ao se aproximar diante deles, disse-lhe: toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Jesus estava a dizer isso por quê? Porque se nós recuamos, quando Jesus começou o seu ministério, no capítulo 4, no verso 18, nós vamos ver que Jesus teve a preocupação de constituir uma comissão para que no fim da sua caminhada ministerial Ele incumbisse as responsabilidades e os discípulos se levantassem para continuar a missão. Só que os discípulos, com a morte de Jesus, eles não estavam a entender bem. Eles não entendiam. Mas nós vemos a preocupação de Jesus aqui, que desde o princípio do seu ministério, Jesus, caminhando na Galileia, ao lado do mar, nas margens do mar, Jesus, ao ver Pedro e André, 2 irmãos pescadores, e Jesus disse: deixam as redes, porque hoje vou vos fazer pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. O objetivo de Jesus era formar uma grande comissão para, depois de acabar o seu ministério, dar continuidade ao ministério de Jesus, que é ganhar a alma para Cristo. Nós vamos ver que Jesus chama Pedro e André
andando mais um bocadinho, encontra Zebedeu com os seus dois filhos. Também chama Tiago e João. E eles seguiram Jesus. E Jesus, quando ia fazendo o seu ministério, Jesus, se vocês lerem bem o livro de Mateus, vocês vão ver que Jesus foi ensinando e curando os doentes. Numa primeira fase. Do capítulo 4 até mais ou menos ao 9, Jesus foi ensinando e curando os enfermos. Jesus foi ensinando e curando os enfermos. E você vai ver que o ensinamento de Jesus era um ensinamento superficial. Porque Jesus falava, vocês são o sal do mundo, vocês são a luz da terra. E Jesus ia preparando a grande comissão na qual ia incumbir esta responsabilidade de pregar o evangelho. Só que quando chegamos no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus vê que os 12 discípulos, já depois da sua caminhada, já estavam preparados para ir pregar o evangelho. E nós vamos ver Jesus a instruir os 12 para sair de 12 em 2 para irem pregar o evangelho em cidades e em aldeias. Ele ia instruindo como iam fazer, o que iam levar. E ele dizia, vocês lá vão encontrar pessoas que não vão acreditar no evangelho. A esses sacodem o pó da sandália e saiam. E aqueles que vos receberem, deixem a paz do Senhor na casa daquelas pessoas. Nós vimos que Jesus estava a preparar a grande comissão para pregar o evangelho depois dele. Já no capítulo 16, depois do capítulo 10, nós vamos ver que Jesus, quando os discípulos voltam da missão na qual eles foram fazer, que era pregar o evangelho e curar os enfermos, os discípulos vieram maravilhados e diziam, Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Jesus dizia, a grande comissão está sendo formada. Na manhã deste dia, Deus vem falar para cada um de nós que está sentado neste lugar. Nós pertencemos à grande comissão, na qual Jesus está a ensinar para nos levantarmos para sair, para pregar no evangelho, em nome dele curar enfermos, em nome dele expulsar demônios. A igreja de Cristo é a grande comissão que Jesus levanta nos dias de hoje. E nós vemos que depois do capítulo 10, nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos mais profundamente, já em parábolas. Jesus já não ensinava superficialmente, Jesus já falava em parábolas, porque Jesus queria lhes introduzir no mundo espiritual. Jesus queria que eles entendessem o reino dos céus em parábolas. E eles, sem entender, diziam, Senhor, por que a nós você nos ensina em parábolas e aos outros você fala de uma maneira mais simples? É porque vocês são a grande comissão na qual eu levanto para, no fim do meu ministério, ir pegar o evangelho. Amém. E Jesus ensinava em parábola aos seus discípulos, preparando a grande comissão. Já no capítulo 16, no verso 13 em diante, Jesus para na cidade de Cesareia de Filipe. E Jesus senta com os seus discípulos e pergunta aos seus discípulos, quem dizem os outros, quem é o filho do homem? Os discípulos respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros dizem que é Jeremias, mas também alguns dizem que és um profeta. E Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês, quem eu sou? E eles, sem saber responder, olhavam-se uns pelos outros, mas a Bíblia não fala. Ficaram calados, refletindo, mesmo já andando com Jesus. Ficaram calados, refletindo, mas quem é Jesus, afinal? Mas Pedro responde, tu és o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que manda nos céus, manda na terra, até no inferno manda. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, és bem-aventurado, tu és Pedro. Quem te revelou esta palavra não foi
a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso tu és bem-aventurado, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei a chave do reino. Tudo que ligares na terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares na terra estará desligado nos céus. Aleluia! Cada um de nós aqui na manhã desse dia é um Pedro. Nós temos as chaves do reino, mas não sabemos usar a chave do reino. Jesus nos deu autoridade com as chaves do reino, mas nós não sabemos que temos a chave do reino. Porque também Pedro recebeu a chave no reino, e ele pegou a chave e colocou no bolso. E Pedro foi andando com Jesus, foi caminhando com Jesus. Quando Jesus estava prestes a entrar no Getsema, Pedro não entendeu que ele tinha a chave do reino. Assim como nós, a igreja de hoje, não está a entender que tem a chave do reino. Sacode na tua chave do reino. Vamos, sacode ainda a tua chave do reino. A chave espiritual. Sacode a tua chave espiritual. Você tem chave que pode ligar. E quando você ligar aqui, também estará ligado nos céus. Quando você desligar aqui, também estará desligado nos céus. E Pedro, assim como a igreja de hoje, tinha a chave do reino. E Pedro não sabia que andava com a chave do reino, que ele podia ligar e desligar quando ele quisesse. E Pedro foi caminhando com Jesus. Quando Jesus estava prestes a entrar no Getsema, que era ser entregue para a morte, Pedro não estava a entender que Jesus já tinha lhe dado autoridade e poder. Jesus foi com 2 discípulos ao monte para orar antes de entrar lá. Subiram ao monte, disse: vocês ficam aqui enquanto vocês oram, também vou orar. O que eles fizeram? Dormiram com a chave em vez de orar. A chave do reino é a oração. Amém? A chave do reino é a oração. Por isso é que eu antes voltei um bocadinho para ali na ressurreição de Jesus. A chave do reino é a oração. Quando Jesus foi entregue à morte, os discípulos ficaram totalmente descomandados. Eles não sabiam mais qual a comissão que Jesus formou. Era para dar continuidade ao reino dos céus. Era para pregar o evangelho. Por isso é que quando Jesus morre e as mulheres vão lá, o anjo falou: vai falar àqueles camaradas, aquela comissão que eu formei, para irmos para Galileia, no monte onde eu lhes falei. E quando Jesus ia ao encontro deles lá na Galileia, eles já uns contentes, adorando, outros ainda duvidando. Jesus bem indignado, e falou-lhe, aproximou-se e falou-se: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Era uma maneira de sacudir. Os discípulos estavam distraídos, a grande comissão que estava distraída. Na manhã desse dia, Jesus está a sacudir cada um de nós. Estamos distraídos. Nós estamos com a chave do reino. Foi nos dada a autoridade nos céus e na terra, mas nós estamos distraídos. E quando Jesus fala com os discípulos, eles olham para dizer: é verdade, estamos distraídos. E já em Atos, quando Jesus fala com eles, depois Jesus ascende aos céus, vai para os céus, a igreja despertou, a grande comissão despertou. E a palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 1, verso 14, que a igreja perseverava na oração, porque Jesus lhe falou: vão a Jerusalém e não saiam de lá até que vos venha o poder dos céus. E os discípulos foram a Jerusalém à espera do poder. Só que quando eles estavam em Jerusalém, à espera do Espírito Santo, eles perseveravam na oração. Eles oravam, eles usavam a chave que lhes foi dada. Na manhã deste dia, a igreja de Cristo desperta. Jesus diz: eu dou-vos a chave do reino dos céus. Essa chave é a oração. Essa chave é a oração que vai permitir nós abrirmos o que nós quisermos
e nós fechamos o que nós quisermos. Satanás não tem essa chave. Talvez Satanás tenha uma chave, não é chave mestra, porque a chave mestra está na tua mão, está na minha mão, porque a chave mestra está na mão do Filho de Deus. Talvez Satanás pode te fechar um pouco no álcool, pode te fechar um pouco na prostituição, pode te fechar um pouco na feitiçaria, mas você tem a chave mestra para abrir tudo isso de uma vez, que é na oração. Nós vimos no livro de Atos, quando os discípulos entenderam que tem a chave mestra, eles perseveravam na oração, eles oravam, e a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro se levantou para começar a pregar, 3.000 almas se converteram. Porque Pedro entendeu, afinal a chave mestra está na minha mão. E eu, quando estava a preparar essa palavra, o Espírito Santo estava me dizer: o feiticeiro da minha família, afinal Deus, se não lhe matou ainda, é para eu lhe resgatar de lá onde ele está. Deus me deu a mim autoridade e poder para controlar a minha família no mundo espiritual e neste mundo aqui, no mundo carnal, no mundo natural e no mundo sobrenatural. É o cristão que Deus deu autoridade, não é o teu tio feiticeiro que vai ter autoridade na tua família, porque você tem a chave mestra. Acorda, a igreja de Cristo, você tem a chave mestra para desmantelar. E o Espírito Santo foi me dizendo: não, a minha oração hoje vai ser diferente. Não é mais: Senhor, mata o meu tio. Não, aquela é uma alma que está nas cadeias, que está aprisionada, mas que Deus deu a chave mestra, deixou na minha mão para eu ir lá e lhe pregar o evangelho. Nossa oração hoje tem que ser diferente. Nossa oração tem que ser diferente agora. Tem que ser diferente, porque nós temos a chave mestra para tirar o meu tio da prostituição, o meu pai do alcoolismo, para tirar o meu avô da feitiçaria, porque Deus me deu autoridade. Este é o primeiro ponto, a chave mestra. Jesus, quando chama os discípulos, era para lhe despertar: vocês têm autoridade, porque foi me dada a mim toda a autoridade nos céus e na terra. Despertem. Despertem. Igreja de Cristo, nós temos a chave mestra. Nós somos a comissão que Jesus deixou para ir pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos como segundo ponto, está aqui no verso 19, que diz que: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui Jesus não está a falar: vão, escolham algumas pessoas para serem meus discípulos. Disse: vão. Não importa quem você encontra, se for o próprio Satanás, se for o próprio demônio, faça ele meu discípulo, porque aqui Jesus não especifica. Não importa, mas esse meu pai ainda faz alguma coisa, mas o meu filho, Jesus está a dizer: façam discípulo de todas as nações. E quando eu fui no dicionário de língua portuguesa, a palavra vão, ou em algumas versões está idem, gramaticalmente é a forma do verbo ir, conjugado na segunda pessoa do plural, que significa sair, que significa se deslocar, que significa se movimentar. Então a palavra de ordem é: saia, idem, vão, pregam o evangelho em toda criatura de todas as nações. E Espírito Santo estava a me dizer: afinal, pregar não é para alguns, e não é só para alguns, não, e outras pessoas não. Quando você desperta, ou quando você sabe que eu afinal estou na grande comissão e Jesus me manda ir pregar o evangelho, é para pregar a toda criatura, sem exceção. Mas esse é soba grande: prega o evangelho a toda criatura e faça o soba discípulo de Jesus, porque é assim que a palavra do Senhor nos ordena.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aqui a palavra de ordem é ir pregar o Evangelho. Fazer discípulos de todas as nações. Quando nós entendermos que afinal o pregar o Evangelho é uma ordem de Jesus, nós vamos começar a se movimentar e nós vamos começar a ir. Nós não vamos parar, porque nós temos a ordem daquele que pode todas as coisas que vão. Só que nós, quando formos pregar o Evangelho, nós não estamos aí sozinhos. Nós temos aqui a chave mestra. O Espírito Santo está ali conosco. Por isso que Jesus disse aos discípulos: vão e façam discípulos, porque foi-me dada toda a autoridade. É necessário nós orarmos, perseverarmos na oração para podermos Para podermos ir, para podermos fazer discípulo. Só que a igreja de hoje é uma igreja que não quer orar, uma igreja que não quer jejuar. Quem é que disse que oração de 3 dias, oração e jejum de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias, aquele teu tio que é feiticeiro não vai se converter a Cristo Jesus? Quem é que te disse isso? Se você tem a chave mestra. Hoje a igreja tem medo, pensa que o poder das trevas é maior que o poder de Deus. Eu falo isso porque na semana passada, esse é o primeiro dia da semana, eu conversava com um colega lá no serviço, e uma colega, e ele dizia: lá no Chivinguiro, o padre fulano até morreu, coitado, porque não aguentou. Então, padre, você tem a chave mestra, vais morrer porque você não aguenta. Amém, Igreja de Cristo? Mas ele dizia: mas tem mesmo poder aqueles feiticeiros? Eu disse: quem é que tem poder? Quem é que tem poder? Eu sei que quem tem poder é o Deus que fez os céus e a terra. É o único que tem poder. A igreja não chegou ainda em lugares que devia chegar. E a igreja de Cristo não quer se movimentar. A igreja de Cristo não quer se deslocar. A igreja de Cristo quer estar sentada, mas com a chave mestra no bolso. Na manhã deste dia, Jesus vem sacudir a igreja, assim como sacudiu os discípulos, a comissão que ele formou. Levanta, vá. Idem, prega o Evangelho a toda criatura. Não importa quem cruzar o teu caminho, é para pregar o Evangelho. Quem passar pelo teu caminho é porque foi Deus que meteu ele no teu caminho. Então prega o Evangelho. Quem cruzar o teu caminho é porque Deus mandou ele. Então prega o Evangelho. E na semana passada, eu vi um testemunho muito forte no TikTok. Um jovem na altura, talvez na casa dos seus 20 anos. Ele falava, hoje é pregador do Evangelho. Ele falava: eu cresci num lar onde o meu pai vivia na Cracolândia. Cracolândia é onde vende drogas, onde há drogas. E a minha mãe, há 50 anos, vivia num terreiro de macumba. E há 25 anos a minha mãe era mãe de santos. Quer dizer que a mãe dele nasceu ali no terreiro de macumba. Aqui nós chamamos de casa de quimbandas. A mãe dele nasceu aí. Quer dizer que eles nunca conheceram Jesus. Mas ele conhece uma jovem que lhe apresenta Jesus. E ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. E ele nesse tempo foi orando. E Deus lhe fez algumas promessas. Ele depois se casa e tem uma filha. Quando a filha faz 7 dias, ele decide convidar a mãe dele, macumbeira, e o pai dele, lá drogado, para irem assistir à consagração dessa filha.
Só que quando ele sai de casa, tudo preparado, convidou os pais, tudo preparado. Quando ele sai do portão, ele encara 2 jovens, 2 homens. E esses homens, ele pensou que queria alguma informação. Ele ia se aproximando, faz favor. Um deles puxa uma faca deste tamanho e dá uma facada primeiro na barriga. A outra, ao lado do coração, ele afeta uma artéria. Ele cai e quando ele cai, olha para o jovem e outra facada nas costas e outra na coluna, na medula espinal. E ele só teve tempo de dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele cai ali. E a esposa aflita liga para a mãe, daqui a um bocado a ambulância está a vir e ele vai para o hospital. Chega num pronto-socorro, que num centro médico não havia condições para internar ele, porque não havia médico, não havia nada. Transferem ele para um outro hospital, também não havia médico cirurgião. 3º hospital não havia, 4º hospital não havia, mas no 4º hospital ele encontra um médico. E o médico comove-se com a causa dele, lembra-se que tem um amigo cirurgião e liga para esse amigo num outro hospital, mas para chegar naquele outro hospital não podia ser de ambulância, porque já era muito tempo de espera e já estava a correr perigo de vida. E quando lhe meteram na maca para ir para o helicóptero, porque acionaram o helicóptero da polícia, isso aí foi no Brasil, da polícia, o helicóptero já ia no hospital preparado para ele, e ele começa a dar paragens cardíacas. Lá o médico no corredor do hospital a tentar reanimar, a tentar salvar. 1ª paragem, 2ª paragem, 3ª paragem, 4ª paragem. Na 8ª paragem ele para. E a sogra ali aflita vai até a maca: filho, não morra, filho, não morra. E o médico disse: mãe, porque pensou que fosse mãe dele: mãe, perdemos ele. Mãe, perdemos ele. Mãe, fica calma, nós já lhe perdemos. Ele foi a óbito. A sogra bem aflita sai daí para anunciar o óbito. O fulano morreu porque foi esfaqueado. E ele, quando o coração deixa de bater, mas ele diz que ele ouvia tudo, não perdeu a consciência, mas só não podia se mover. Pegaram ele, lá foram anunciar o óbito nos familiares. E a mãe de santa, macumbeira, foi até o serviço dele, falou com o patrão: ai, meu filho morreu. O patrão: não se preocupa, eu vou arcar com o velório, com o caixão, com as flores, com o sítio onde vamos velar, e vamos pagar tudo isso. E ele lá na morgue, 7 horas na morgue. Mas ele lá na morgue, diz, ele falava com Deus. Mas aqui as pessoas viram: não, esse já está morto. Lhe meteram na câmara fria. E ele lá falava com Deus: Pai, você me fez uma promessa. Você disse que a minha mãe ia te servir. Você disse que o meu pai ia pregar o evangelho, mas eu estou morto aqui. Como Deus não tem dívida com ninguém, já depois de 7 horas, chamaram o médico legista, que é aquele médico que faz autópsia. Lhe tiraram da morgue, lhe meteram naquele, mas ele ouvia tudo. E a mãe dele já no corredor, triste, a chorar: perdi mais um filho. E ele lá falava: Pai, a promessa que me cumpriste, a promessa que me cumpriste, você falou que a minha mãe ia deixar de ser macumbeira, que ia deixar de ser feiticeira, o meu pai ia deixar de ser um drogado, a minha mãe ia te servir, o meu pai ia pregar o evangelho, e eu ia viajar em nações para ser teu discípulo. Agora eu estou aqui morto. Quando o médico pegou aquela serra para abrir, para ver, né, onde as facas tinham penetrado, chama a mãe, antes de eu fazer a autópsia, entra, mãe, para ver pela última vez o teu filho. E quando a mãe ia entrando, o filho encontra o filho sentado. E o médico e a mãe sem entender. O médico bate no braço a mãe bate no braço do médico: doutor, eu não estou a entender, eu acho que estou a precisar de uma medicação, porque eu estou a ver o meu filho sentado aí. O médico disse também: mamãe, eu também não estou a entender, eu estou a ver ele sentado também, eu também preciso ser medicado. Deus ressuscitou para que a macumbeira se convertesse.
Foi preciso passar pelo vale da sombra da morte para a macumbeira, ali no hospital, ali na casa mortuária, se prostrar diante da presença do Senhor. Eu aceito esse Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho esse testemunho aqui no telefone. Foi preciso o filho morrer, estar 7 horas lá na morgue, e ali a senhora macumbeira, ela disse: eu sou macumbeira, eu nasci no terreiro. Eu nasci num terreiro onde se pratica feitiçaria. Nós fizemos todo tipo de feitiçaria. Nós fizemos todo tipo de trabalho. Nós fizemos tudo, mas nunca vi o poder desse Deus que ressuscita morto que já estava nas câmaras. E ele diz que a mãe dele se prostrou ali e começou a glorificar o Deus que pode todas as coisas, o Deus que manda nos céus, manda na terra, que manda até no inferno. Porque quando ele convidou a sua mãe para ir para a igreja, na consagração dos filhos, a mãe disse: eu sou macumbeira. E ali, talvez se eu vou em consideração a essa filha que você teve, que é minha netinha, mas eu vou sentar lá no fundo. Não quero confiança com nenhum crente. Eu não quero confiança com aqueles crentes, aqueles que se dizem crente. Não quero que ninguém fale nada, não quero que ninguém me toque. Eu vou sentar lá no fundo da igreja. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus é que ela sentasse na primeira cadeira e todo mundo visse ela glorificar o nome do Senhor. Ali no hospital, ela se prostra e começa a glorificar a Deus. Afinal, não existe um Deus que até mortos ressuscita. É para dizer que muitas das vezes, para Deus buscar aquelas pessoas que Ele precisa que servem na obra dEle, Ele vai fazer ressuscitar mortos. E Ele diz que Ele recuperou, depois foi levado, foi operado, e hoje é pregador do Evangelho, que cumpre o ID do Senhor, que viaja em nações, que fala do testemunho. A mãe dele é uma mulher que serve a Deus. O pai dele é pregador do Evangelho. Deixou de ser aquele que se drogava e hoje prega o Evangelho. 8 meses de conversão que ele tinha, mas ele já tinha entendido que a chave mestra está na minha mão. Que quando eu me prostrar diante da presença do Senhor, eu vou desligar a macumba da minha mãe, e eu vou ligar uma mulher que glorifica o nome do Senhor. Eu vou desligar o meu pai que está nas drogas, e eu vou ligar a um pregador que prega o Evangelho de Cristo. Igreja de Cristo, vamos despertar. Vamos usar a chave mestra. Não vamos ter medo de nada. Vamos pregar, vamos sair para pregar o Evangelho a toda criatura. Não vamos selecionar. Não vamos selecionar. Este eu vou pregar o Evangelho, este não vou, não. Ainda que pareça uma pessoa muito dura, o nosso Deus é Deus que pode todas as coisas. Porque em Hebreus está escrito: Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. A Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Nós vimos uma macumbeira se dobrar diante da presença do Senhor e confessar com a língua que Jesus é o Deus que está acima de todas as coisas. Vamos pregar o Evangelho, vamos evangelizar, vamos sair, vamos se movimentar para pregar o Evangelho. Não se esqueça que tens a chave mestra. Quando alguma coisa vir temer a ti, você fala: não, eu tenho a chave mestra. Vai ficar de joelho. Vai ficar de joelho e fala com o Pai. O segredo está na oração. Porque como a igreja esfriou na oração, por isso é que nós se levantamos para evangelizar. Por isso é que nós estamos a entender qual realmente é o propósito de Deus. O propósito de Deus é despovoar o inferno. Não tem nenhum outro propósito. Deus quer que os seus filhos sejam ganhos para Ele. Deus quer que cada um, até aquela pessoa que você vê
aos teus olhos você diz, não, esse não tem mais solução. Mas para Deus tem solução. Só nós não estamos a nos levantar. Só nós não estamos a fazer o trabalho. Só nós não estamos a entender. Jesus formou a grande comissão, que é a igreja de Cristo. A grande comissão está incluso todos nós. Nós é que devemos entender que eu faço parte desta grande comissão que Jesus formou. Que eu sou discípulo de Jesus. Que Jesus me resgatou para eu também resgatar outras pessoas. Porque a palavra de Deus diz que façam discípulos. Eu fazer discípulo, o meu irmão fazer discípulo, aquele que se torna discípulo vai fazer discípulo, aquele que se torna discípulo vai fazer discípulo, é fazer discípulo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós todos fazemos parte da grande comissão. Todos nós estamos encarregados. Jesus incumbiu em todos nós em cumprirmos a grande missão, que é evangelizar. Estamos no segundo mês desse grande projeto de evangelização. O teu convidado já está firmado. A tua casa já está firmada na rocha que é Cristo Jesus. A tua família já está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Os teus pais, os filhos, já estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. No teu bairro, os vizinhos já estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que vão, idem, pregam o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Nós somos a grande comissão que Jesus levanta para fazer discípulos. E hoje, quando nós tivemos aquela conferência, né, com o pastor que veio do Brasil, conferência, né, evangelista? Foi conferência que nós tivemos, quebrando. Amém. Foi conferência. E nós aprendemos que afinal há potestades, há principados, há demônios, há essas coisas todas. Quem controla a tua casa? Você que tem a chave mestra. Quem controla a tua casa? Quem controla o teu bairro? Eu sou cristão, você tem a chave mestra. Mas quem controla a tua casa ainda é Satanás. Quem controla o teu bairro é a potestade, é os principados, são os demônios. Você com a chave mestra não está conseguindo controlar o bairro espiritualmente. Porque você não está a usar a chave mestra. Nós costumamos aprender com o nosso pai que quando ele chega num bairro, todo mundo tem que lhe conhecer. Ele toma a chave daquele que pensava que controlava o bairro. Ele não precisa você ir lá e lhe tirar a chave assim. Você quer se prostra diante da presença do Senhor. Ora, sem cessar, a chave mestra vai estar na tua mão. E você vai começar a controlar o bairro. Daqui a um bocado estás a controlar a cidade. Daqui a um bocado estás a controlar. Porque você é filho de Deus. É você que é grande comissão de Deus. É você que deve controlar este mundo. É o cristão que deve controlar. Hoje estamos a ver que quem controla os bairros são potestade. Os bairros estão cheios de bares. É só meninos que alcoólatras, meninas que se prostituem. Lhamba está em primeiro lugar porque você não se levantou para controlar o teu bairro. Você não se levantou para controlar a tua casa. Você não se levantou para controlar. É você que Deus dá autoridade. A chave está na tua mão. Então se prostra, começa a controlar. Você tem autoridade de falar: ah, esta casa é do Senhor. Toda a potestade, todo demônio dentro da minha casa, agora eu te ordeno, abre a porta, sai agora em nome de Jesus. O meu marido pertence ao Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Você que quer acorrentar o meu marido nas drogas, você que quer acorrentar o meu marido no álcool, sai agora em nome de Jesus. Você tem essa autoridade, só que não estás a usar essa autoridade. Se o cristão soubesse o poder que você tem,
Se o cristão descobrisse já antes o poder que você tem, toda a tua casa estaria aqui se prostrando diante da presença do Senhor. Só que é pena que hoje a igreja de Cristo não quer orar. Porque Jesus, o Espírito Santo só se manifestou como um vento impetuoso e se repartiu em forma de língua. Por quê? Porque a igreja orava sem cessar. A igreja orava sem cessar. Daqui a um bocado, quando você ora, você vai ver que Deus vai começar a fazer. E a chave mestra é a oração. Você tem que controlar. E você, filha de Deus, tem que controlar. Porque a palavra do Senhor diz em Josué, que eu te darei essas nações. Aonde você colocar a planta do pé, eu te darei por herança. Você colocou a planta do pé num bairro, mas a potestade ainda está a governar aquele bairro. Daqui a um bocado, teus filhos que foram lá não bebiam, não fumavam. Daqui a um bocado estão a beber, estão a fumar, estão a se prostituir. Porque você não entendeu ainda que é você que tem que ter domínio. É você que tem que ir evangelizar. É orar e quê? E depois sair. Bate um jejum de 3 dias, sem comer, sem beber. Você vai ver se o teu marido não vai se converter. Fica 3 dias sem comer, sem beber, mas de joelho no chão. Senhor, a tua palavra diz que não há comunhão entre o santo e o profano. É a tua palavra que diz. E o meu marido, pai, Yahweh, não há comunhão, porque eu sou de Cristo e ele é das trevas, papá. Oh Deus traz, oh Deus traz, oh Deus traz. Vai trazer ou não vai trazer? É necessário usar a chave mestra. Não estás a conseguir sozinha. Nós na filha de Sara temos esse hábito. Olha aqui. Aqui está forte. Sozinha não estou a conseguir. Não tem problema. Vamos combinar. Diaconisa Ana, 13 horas ali. Estamos ali a bater. Pela situação, pela minha situação. Pela situação da diaconisa Ana. Nós temos esse hábito, as filhas de Sara. 2, 3 mamás combinam. Vamos, já vamos. É o que é que se passa? Não, o marido está andando torto. Vamos. Vamos usar a chave mestra. É o que é que se passa? Não, o filho não está a se comportar. Vamos usar a chave mestra. Vamos. Estás a orar sozinho, não está a dar. Chama uma companheira. Começa a orar. Começam a jejuar. Para ver se o marido não vai se endireitar. Para ver se a evangelização não vai sair. Para ver se as coisas não vão ficar direitas. Para ver se não vão se converter. Usa a chave mestra e sai, prega o evangelho. Nós aprendemos aqui no seminário que tivemos com a missionária, que primeiro tem que ser na Judeia, que é na tua casa. Porque quando na tua casa não estiver bem, fica complicado lá fora. Porque está lá, se ela então na casa dela, primeiro faz na tua casa. Bate na tua casa, bate lá fora, bate na tua casa, bate lá fora. Vai ver se não vai se endireitar. Ou se endireita, ou o Deus que eu estou a buscar não é o Deus que pode todas as coisas. Porque eu sei, eu conheço o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que endireita. É o Deus que endireita. Casamento sai ou não sai? Usa a chave mestra. O filho se endireita ou não se endireita? Usa a chave mestra. A evangelização sai ou não sai? Usa a chave mestra. O irmão se converte ou não se converte? Usa a chave mestra. Então é tempo da igreja levantar, orar sem cessar. É tempo da igreja se levantar, começar a orar. Senhor, me levanta. Porque esse projeto de evangelização é mesmo para nossa família, as pessoas que nós amamos. Porque vai ser triste quando Jesus vir buscar a sua igreja. Vai ser triste ver o teu filho no inferno. Vai ser triste ver o teu marido no inferno. Vai ser triste ver o teu colega, aquela pessoa que você conviveu, ver os teus irmãos no inferno. Vai ser triste. Então é tempo, igreja de Cristo, vamos despertar na oração. Não espere programas da igreja de jejum e oração. Começa a se programar. Faça um programa segunda-feira.
vou orar para favor de algum assunto. Terça-feira do outro assunto. Quarta-feira do outro assunto. Quinta-feira, mas está duro. Naquela semana você ora por aquele assunto. Oh Deus, começa a clamar, começa a chamar, porque a palavra do Senhor diz: clame a mim que eu responder-te-ei. Anunciei coisas grandes que estão no oculto, que teus olhos nunca viram, nem o teu coração sentiu. É aquilo que eu preparei para ti. Eu não preparei para ti filhos que não glorificam o nome do Senhor. Eu preparei filhos que andam segundo a minha vontade, filhos que são a minha herança. Filhos são a minha herança, são aqueles que eu preparei. E nós vemos mamães a gemer, com a chave mestra no bolso, a gemer: ai, meu filho, ai, o meu filho. 4 horas da manhã você já está de pé, já se prostrou, já está a orar 4 horas da manhã. Nós gostamos de dormir. 4 horas da manhã faz programa, meia-noite levanta, usa a chave mestra e começa a sacudir, começa a declarar, começa a falar com Deus. Senhor, me levantaste na comissão. Ah, papá, eu quero a conversão do meu colega, eu quero a conversão do meu marido, eu quero a conversão do bairro, eu quero a conversão. Estás de pé meia-noite, já estás a falar com Deus. Daqui a um bocado você vai ver que Deus está a fazer as coisas. Amém. A palavra de ordem está no verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. É tempo de fazermos discípulos. Porque eu creio que quando Jesus vir buscar a sua igreja, vai mesmo perguntar a cada um de nós: quais são os discípulos que fizeste? Não é isso? Os discípulos que nós devemos apresentar a Jesus, quais são? Se nós não estamos a cumprir a palavra de ordem, nós estamos a fazer a obra do Senhor, nós estamos a entender, nós estamos a evangelizar, nós estamos a pregar a palavra, não estamos a fazer nada. E é perigoso você que já está aqui, ouvindo a palavra do Senhor, e sai daqui despreocupadamente. A palavra entra de um lado e sai do outro, e você continua a mesma pessoa. O tempo vai passando, daqui a um bocado Jesus está a buscar a sua igreja. É quando vamos despertar, assim como os discípulos despertaram, quando Jesus chamou: vamos para a Galileia, vamos reunir no monte onde eu designei. Vamos para a Galileia, vamos, porque vocês não estão a entender. Vamos reunir, só que nessa época será tarde. Será tarde. Onde é que estarão os nossos? Jesus, na vinda dele, já não vai ser mais para sacudir a igreja. Já não vai ser mais para fazer lembrar a igreja que tem que evangelizar. Porque o tempo é este. E a evangelização é urgente. Porque a palavra do Senhor diz que eis que cedo venho. E Paulo escreve que agora o tempo está mais próximo do que no princípio. Então é necessário a igreja de Cristo se levantar e obedecer a palavra de ordem, se colocar nessa grande comissão, porque nós gostamos de estar de fora. Não, eu na igreja não sou dali, desse setor, não sou desse departamento, não faço, não posso fazer. Essa ordem Jesus não dá só para quem está num setor, dá para a igreja. E quem é a igreja? A igreja não é este templo, a igreja não são as cadeiras, a igreja é cada um de nós. Agora não vale dizer, eu não, como não faço parte das filhas de Sara, eu não vou evangelizar, não vale. Você é igreja sim, então faz discípulo. Você é igreja sim, então obedeça a ordem. Começa a ir, ide, começa a ir. Saiam de 2 em 2, de 3 em 3, mas não ficam parados. Movimentem-se para ir pregar o evangelho. Porque é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. É a ordem que Ele deixa. É a ordem que Ele faz para todos nós. É a ordem que Ele dá para cada um de nós, igreja de Cristo.
Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você que se sente que eu sou igreja, você tem esta missão. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Quer dizer que as portas do inferno não vão prevalecer sobre você que é igreja. Não fica com medo, não tema, porque Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerão. Você vai pisar em serpente e em escorpiões. Você vai começar a desligar, vai começar a ligar, vai transformar vida, vai fazer discípulos, porque você é igreja. Amém? Então começa a partir de hoje. Hoje é que? Domingo. Vai já em casa, escreve. Começa a escrever os teus alvos já na evangelização. Eu vou evangelizar o fulano. Até nem precisa. Já temos aquela folha, não é isso? Dos 10 nomes. É ali onde vamos começar. Temos aquelas folhas dos 10 nomes. Então hoje vai começar. São 10 nomes. Então vai tirar 10 dias para começar a orar a favor daquelas almas. A partir de hoje. Porque é urgente a evangelização. Você vai ver se aquela pessoa que você escreveu naquela lista não vai vir. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Depois vai lá falar com ele. Ora, ora, ora. Vai lá falar com ele. Daqui a um bocado você não vai entender, estás a vir. E pessoas difíceis são pessoas que quando Deus levantar e quando entender que eu sou discípulo de Jesus, vai servir de uma maneira diferente. Pessoas difíceis, eu fui uma pessoa difícil para me evangelizar. Fala que não estou. Fulana está a vir já. Diz que não estou. Hoje não vou. Até inventa desculpa. Para quê? Para estar domingo, dar reposições de muitas novelas. Você ficar assistindo novela. Está me chateando, eu quero ver minhas novelas. Mas quando entendi que afinal há uma ordem. Então, pessoas difíceis, que você está achando que esse está difícil. Quando ele entender que ele é discípulo de Jesus, você vai ver que o servir dele vai ser de uma maneira diferente. Porque Satanás sabe que esse aqui, se levantar para começar a servir na minha obra, vai despovoar o inferno. Então é melhor eu lhe manter aqui. E você vê que está muito difícil, não desista. Em pessoas difíceis, ora pelas pessoas, ora pelaquela pessoa, ora pelaquela pessoa. Vai ver daqui a um bocado ela está a vir. Faz sempre o convite, fala sempre de Jesus, testemunha de Jesus. E seja você um testemunho. Um testemunho na qual quando ela te olhar vai falar, não, esse é diferente. Esse aqui é diferente. Quando ela te olhar, a nossa preocupação, às vezes Satanás gosta de falar, eu como bebia, não vou mais evangelizar esses que bebem. Não, vai mesmo lá. Vai mesmo lá. Para eles verem que você é diferente em Cristo Jesus. Eu como me prostituía, não vou mais evangelizar os que se prostituem. Vai mesmo lá. Mas você também se prostituiu. Agora já não me prostituo. Agora eu sou de Cristo. Mas você não é aquela beba, daquela feiticeira. Agora já não sou. Agora eu sou de Cristo. Começa a testemunhar Jesus. Você vai ver que, não. Eu estou assim, não. Eu quero estar com uma fulana de tal. Que bebia. Agora você vê, está bonita. Não, também quero estar como ela. Então você vai ver que o teu testemunho vai fazer com que muita gente vai se converter. E muitos vão se converter sem palavra. Só mesmo com as tuas obras. Vão te olhando. Só o teu proceder vai ver. Domingo também vou à igreja contigo. Sem palavra também se ganha. Então, a igreja de Cristo, vamos nos levantar. Todos nós fizemos parte da grande comissão. A comissão que Jesus constituiu para pregar o evangelho. A comissão que Jesus constituiu para sair, para evangelizar e para fazer discípulo. A igreja do Senhor vai se colocar em pé. Você vai falar uma palavrinha para Deus. Vai falar, Senhor, hoje eu aprendi que eu faço parte da grande comissão. A comissão na qual Deus ordena para ir pregar o evangelho. A comissão na qual Deus diz para fazer discípulo.
para que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu aprendi de ti. Aleluia. Pai, me levanta. Pai, me levanta nessa grande comissão. Oh Deus, me ensina a usar a chave mestra. Me ensina a usar a chave mestra, meu Pai. Ei, Jesus. Papá, preciso de ti, meu Pai, porque nada posso sem ti. Me levanta dentro da minha casa, papá. Me levanta no meu bairro, na minha família, meu Pai. Oh Deus. Senhor, eu preciso de ti, meu Pai. Eu preciso sair, meu Pai. Eu preciso, papá, da misericórdia. Oh Deus, obedecer a ordem, porque eu pertenço à grande comissão, aquela comissão que Jesus chamou na Galileia para reunir. A poder, 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 a poder. Yahweh, vamos adorar o nome do Senhor por 2 minutinhos. Vamos orar. Obrigada, Jesus. Jesus, Jesus. Senhor está a orar. Fala, Senhor, me levanta, ó Deus da misericórdia, para fazer discípulos, papá. Começa a orar pela tua casa. Fala, Senhor, ó Deus da misericórdia, papá, faça discípulos dentro da minha casa. Faça discípulo, meu Pai, no meu bairro. Faça discípulo, meu Pai, ó Deus. Fala com Deus em nome de Jesus. Começa a orar. Consagra cada nome daquela lista no altar da graça do Senhor. O momento é oportuno. Fala com Deus em nome de Jesus. Começa a usar a chave mestra. Começa a usar a chave mestra e fala com Deus. Fala, Pai, em nome de Jesus, ó Deus da misericórdia, a minha família, papá, ó Deus, traga a tua presença. Ó Deus, traga a minha família, traga meus pais, traga meus irmãos, traga, papá, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Usa a chave mestra. Usa a chave mestra. Ora a Deus pelos seus. Ora a Deus pelos seus. Ora a Deus pelos seus. Fala, Pai, Pai, levanta discípulos dentro da minha casa, papá. Ó Deus, levanta
discípulos dentro da minha casa, meu Pai. Oh Deus, fala com Deus em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Diga comigo, eu tenho a chave mestra. Diga com fé, eu tenho a chave mestra. Por isso eu vou evangelizar. Diga, vou evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ouvimos a grande comissão. Aleluia. Amém ou não amém? Graças a Deus. Eu tenho certeza que você que entrou aqui pela primeira vez, ou mesmo pela segunda vez, você não entrou aqui por acaso. É porque Deus tem um propósito muito grande na tua vida e também na tua família. Amém? E a Bíblia nos ensina que quando você ouvires a palavra do Senhor, no dia que se chama hoje, não é amanhã, não endureça o teu coração, porque amanhã pode ser muito tarde. Aleluia. E nós queremos lhe fazer um convite para te apresentarmos diante do altar de Deus. Onde é que está a primeira pessoa que ouviu a palavra nesta manhã e que dê um passo de fé e aceita Jesus como seu Salvador? Atos capítulo 2, versículo 21 diz que e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus, protocolos ajudam nesta segunda alma que aceita Jesus. Venha correndo, venha para Jesus, não sinta vergonha, venha para Jesus. Eu quero te apresentar diante do altar de Deus. Glórias a Deus. Onde está a quarta pessoa? Venha para Jesus, venha correndo, venha depressa. Aleluia, venha para Jesus. Enquanto a banda nos ajuda a louvarmos assim, som suave, venha para Jesus. Venha correndo, venha para Jesus. Ele está de braços abertos para te receber nesta manhã. Glorificado e exaltado seja o teu santo, teu bendito nome. Onde está a quinta pessoa, a sexta pessoa? Venha, não sinta vergonha, venha para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Onde está a sexta pessoa? Venha para Jesus, não sinta vergonha, venha para Jesus. Ele está de braços abertos para te receber. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Dos meus pecados lá na cruz. Glórias a Deus, glórias a Deus. E temos mais alguém? Ainda vais a tempo para você receber Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Onde está a sexta pessoa que aceita Jesus nesta manhã? Venha para Jesus, venha correndo, venha depressa. Não sinta vergonha. Eu sei que você está a lutar com duas vozes. A voz do Espírito Santo que te pede para que você se levante para ser apresentado diante de Deus. E a voz também do diabo diz que não, deixa para outro dia. E este outro dia pode ser muito tarde para si. Enquanto é cedo, venha, levante-te, venha para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos estão de parabéns. Amém? Assim como aqui a igreja nesta manhã aplaude porque os irmãos decidiram entregar as vossas vidas para Cristo Jesus, lá também nos céus há uma festa muito grande diante dos anjos de Deus. Amém? Graças a Deus. Vocês vão repetir comigo a vossa primeira oração. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me libertar, por me salvar. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida. De hoje em diante, Senhor, eu quero te servir, te adorar, glorificando e exaltando o seu nome.
Por isso, apaga meu nome no livro da morte, no livro do pecado. Eu te agradeço, de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eterno e soberano Deus Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, Deus, se estendem de geração em geração. Grato nós estamos pela vida da tua serva que o Senhor usou nesta manhã para poder pregar a tua mensagem. E obrigado por essas almas que se converteram diante de ti. Quero apresentar cada um deles, Senhor. Por isso, escreva os seus nomes no livro da vida. Nós queremos repreender toda a desgraça, toda a maldição hereditária ou adquirida que os perseguia de hoje em diante caia por terra. Senhor, faça deles novos servos na tua obra, para que possam te servir, glorificando o teu nome. E assim nós oramos com fé. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos vão seguir aqui o protocolo para uma orientação. Amém.